E pessoal, para tudo que eu vou falar agora com vocês sobre controle dos atos administrativos. Gente, eu vou falar dessa matéria logo no inicinho do nosso estudo, né? Estranho isso, não é? Na verdade, não é estranho, não. Ao longo de toda essa disciplina, você vai ver situações em que o judiciário controla atos do executivo, em que a própria administração controla seus próprios atos. Então, se você tiver essa noção logo no início, você consegue entender a lógica de muita coisa. Mas a gente vai ter tem um capítulo específico de controle que a gente vai estudar. Não precisa ficar ansioso. Eu vou falar agora para vocês uma noção que cai muito em prova. Diferença entre sistema inglês e sistema francês de controle dos atos administrativos. São esses dois sistemas que podem aparecer na sua prova. Pessoal, no sistema inglês, o controle dos atos administrativos ilegais é realizado pelo Poder Judiciário. Nesse sistema inglês, há uma unicidade de jurisdição. O que é isso, unicidade de jurisdição? Nesse caso, gente, a justiça é inafastável no sistema inglês. Ou seja, o judiciário, ele soluciona as controvérsias que envolvem aí, por exemplo, uma discussão entre dois particulares e também vai solucionar controvérsias que envolvem atos administrativos. O judiciário também controla os atos administrativos que a administração pública edita. Só que esse é um controle de legalidade. O juiz analisa se aquele ato editado pela administração está em conformidade com a lei. Prof, por que o juiz tem tanto poder? Porque, pessoal, nesse sistema, no sistema inglês, a justiça é inafastável. O judiciário soluciona qualquer controvérsia que exista na sociedade, inclusive questões que envolvem atos administrativos, que envolvem a atuação da administração. Todo esse controle que o judiciário realiza é um controle de legalidade. Beleza. Então, unicidade de jurisdição, porque esse é o único poder, o poder judiciário é o único que possui competência para decidir as controvérsias apresentadas em sociedade com força definitiva. Só o poder judiciário pode o quê? Gerar coisa julgada, tomar uma decisão que forma coisa julgada. Beleza, entendi no sistema inglês. E no sistema francês? Pessoal, no sistema francês, a gente tem o que a gente chama de dualidade de jurisdição. Dualidade de dois. Nesse sistema, a gente compete ao contencioso administrativo, você pode ver essa palavra contencioso administrativo na sua prova, né? Que pode ser o sinônimo de tribunal administrativo, decidir e julgar as controvérsias que envolvem os atos de administração pública. Ou seja, nesse sistema de dualidade de jurisdição, existem duas jurisdições. Existe um tribunal administrativo que decide, julga as controvérsias que envolvem os atos administrativos, decide tudo que envolve o ato administrativo, e tem o Poder Judiciário, que vai decidir as controvérsias, as outras controvérsias, né? A jurisdição vai decidir, vai julgar, vai solucionar as controvérsias que envolvem particulares, outras questões, correto? Então, existem duas jurisdições, né? Uma jurisdição administrativa, que decide e julga as controvérsias que envolvem atos administrativos, e uma outra jurisdição, né, que é a jurisdição comum, né, o Poder Judiciário, que vai julgar as demais controvérsias. Nesse caso, eu estou falando do sistema francês, olha a diferença. No sistema inglês, eu só tenho o Poder Judiciário. No sistema francês, eu tenho tanto um tribunal administrativo, que julga, decide questões que envolvem atos da administração, quanto um Poder Judiciário, que julga, decide questões atinentes aos particulares, os demais litígios que existem entre particulares. Beleza. Prof, considerando esses dois sistemas, qual que é o adotado no Brasil? Ah, gente, é fácil. Pessoal, o Brasil adota o sistema inglês, né? Por que o inglês? Porque, gente, todos os litígios, todas as questões, todas as controvérsias, sejam elas administrativas, que envolvem atos administrativos, ou entre particulares, né, ou uma controvérsia privada, estão sujeitas ao Poder Judiciário, né? É o Poder Judiciário que compete proferir decisões com caráter definitivo no Brasil, correto? Está lá no artigo 5º da Constituição, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, qualquer tipo de lesão ou ameaça a direito, né? O judiciário vai o quê? Vai julgar, vai decidir, vai proteger a lei a todo momento,
seja aquela questão envolvendo um ato da administração, envolvendo uma conduta do Estado, ou seja aí uma controvérsia envolvendo dois particulares. Independentemente, a justiça é inafastável. O judiciário sim decide todas essas questões, todas as controvérsias sociais em conformidade com a lei. Agora, gente, quando o Brasil adota esse sistema, isso não implica em retirar da administração a possibilidade de controlar os seus próprios atos, né? Por mais que exista o Poder Judiciário, que soluciona todas as questões em conformidade com a lei, existe também uma prerrogativa na qual a própria administração controla os seus próprios atos, né? O que a gente chama de autotutela administrativa. Entretanto, as decisões que são tomadas em âmbito administrativo, no âmbito da administração, não são dotadas de definitividade. Elas não geram coisa julgada, porque elas não possuem o quê? Caráter jurisdicional. No Brasil, só o Poder Judiciário emana o quê? Decisões que formam coisa julgada. Ah, professora, quer dizer que uma decisão administrativa, como ela não gera coisa julgada, ela pode ser revista pelo Poder Judiciário? Pode ser revista pelo Poder Judiciário. Prof, o Poder Judiciário vai decidir, vai solucionar aquela questão como? Em conformidade com a lei. O controle que o Judiciário realiza dos atos da administração é um controle de legalidade. Beleza. Agora, gente, cabe lembrar ainda, né, que caso o particular opte, né, por instaurar um processo no âmbito administrativo, você não está concordando com aquela atuação administrativa. Você vai lá e fez um requerimento administrativo para instaurar um processo no âmbito administrativo mesmo para discutir aquilo ali. Você quer fazer isso? Beleza. Em regra, você pode fazer isso. Mas você pode também, a qualquer momento, recorrer ao Poder Judiciário. Ah, prof, eu tenho que esperar a decisão lá da administração, da repartição, para depois recorrer ao Judiciário? Não, você não precisa não. Esperar antes ou depois de esgotar da via administrativa, você pode a qualquer tempo recorrer ao Judiciário, porque no Brasil a justiça é inafastável. Isso não pode, gente, vocês não podem deixar de saber disso de jeito nenhum. Fechamos o nosso capítulo número 1 da matéria. Mas aqui, para esse áudio ficar bem foda, essa aula ficar sensacional, eu quero revisar com vocês as frases poderosas. O que são as frases poderosas, prof? São as frases que respondem o maior percentual de questões de prova. É o que você tem que revisar antes da prova. Professora, como você sabe isso? Eu respondi todas as questões dos últimos 8 anos, classifiquei todas elas nas frases. Então, gente, esse estudo ninguém tem no país, não. Confia na prof. Primeira frase poderosa, gente, olha só. O poder estatal é uno e indivisível. Entretanto, seu exercício deve ser dividido em 3 poderes estruturais: executivo, legislativo e judiciário. Essa frase responde a 13% das questões. O que pega nessa frase? Gente, todo o poder do Estado emana do povo. Nós, povo, conferimos ao Estado poder. Esse poder que o Estado tem para governar é uno e indivisível. O poder do Estado é uno e indivisível. Agora, para fins organizacionais, estruturais, internamente, existe uma divisão entre 3 funções, entre 3 poderes estruturais: executivo, legislativo e judiciário. O executivo tipicamente executa, o legislativo tipicamente legisla e fiscaliza as contas públicas e o judiciário tipicamente julga. Tipicamente, porque a gente sabe que esses poderes também desempenham outras funções que são parecidas com as funções dos outros poderes. Vamos lá para a próxima frase poderosa. Segunda frase, essa frase responde a 18% das questões de prova. A separação de funções entre os 3 poderes é realizada a partir do critério da preponderância e não da exclusividade. Isso é, os poderes desempenham preponderantemente suas respectivas funções típicas e, em determinadas situações admitidas na Constituição, realizam atividades atípicas. Cabe ressaltar, gente, que as funções dos poderes são reciprocamente indelegáveis. Vamos entender. Pessoal, a divisão das funções entre esses 3 poderes segue o critério da preponderância. Preponderantemente o executivo executa, preponderantemente o legislativo legisla, preponderantemente o judiciário julga. Preponderantemente, mas não exclusivamente. Porque a gente sabe que o executivo executa, mas o legislativo e o judiciário também podem executar, desempenhar funções administrativas em algumas situações? Podem, né? O legislativo pode instaurar um processo licitatório para comprar
Material de escritório? Pode. O judiciário também? Também pode. E a instauração de um processo licitatório numa atividade típica administrativa? É. Olha só o legislativo e o judiciário desempenhando atipicamente uma função que é típica de quem? Do executivo, que tem a função típica de administrar. Então tem que saber que a tripartição de funções segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Preponderantemente, mas não exclusivamente, porque a gente sabe que os poderes desempenham funções atípicas também. Agora, prof, um poder pode delegar a sua função para outro poder? Não, gente. Está na Constituição. As funções típicas e atípicas de cada poder são reciprocamente indelegáveis. Essa frase responde a 18% das questões. Próxima frase. A lei, em sentido amplo, constitui uma fonte primária, conforme regra constante no artigo 5º da Constituição. Lei, única fonte primária do direito administrativo. Estamos em um Estado de direito, Estado que obedece o direito, obedece a lei. São fontes do direito administrativo a lei, jurisprudência, doutrina, costumes e os princípios gerais do direito. Exatamente. 3% das questões dessa frase aí decoreba. Vamos lá. Próxima frase é a definição do direito administrativo, também responde a 3% das questões. Direito administrativo é o ramo do direito público que tem como objeto as relações internas da administração. Então, vai regular as relações que existem entre órgãos e entidades administrativas, as relações entre a administração e os administrados, e as atividades da administração não contenciosas voltadas a alcançar o interesse público. Regulamento o que? O direito administrativo, gente? A função administrativa do Estado. 3% das questões, esse conceito é importante. Agora, a próxima frase responde a 13% das questões e a outra responde a 12%. Essas duas frases juntas respondem a 25% das questões de prova. Estão falando sobre o conceito de administração pública em conformidade com o critério subjetivo e administração pública segundo o critério objetivo. Vamos lá. A administração pública, gente, em conformidade com o critério subjetivo ou formal ou orgânico, né, pode ter esses 3 nomes, refere-se a quem? Subjetivo de sujeito, de quem faz parte. Quem é que faz parte da administração, prof? Os órgãos, agentes e entidades. Prof, onde está escrito que os órgãos, agentes e entidades administrativas fazem parte da administração? Na lei. É a lei que estabelece quem faz parte da administração. Por isso que a gente fala que isso é um critério subjetivo ou formal. Formal vem de formalidade da lei. A lei estabelece quem faz parte da administração e esse é o conceito adotado no Brasil. Beleza? Ok. Próxima frase, última frase, a administração em conformidade com o critério objetivo, material ou funcional. Estou falando nesse caso agora da própria função ou atividade administrativa que é realizada. Gente, eu estou falando do objeto, da matéria, da função, do que a administração pública faz. O que ela faz? Presta serviço público, exerce poder de polícia, desempenha atividade de fomento, ela faz muita coisa. Gente, esse quadro responde a 66% das questões de prova que você tem que revisar. E dá uma olhadinha nas flashcards, hein, gente? Com as perguntas que mais aparecem na prova.